Paz e luz, meus amados, Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus esteja sobre você. Entupidores de poços. Entupidores de poços é a mensagem de hoje. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 26, versículo 13. Diz assim: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entupiram todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparte-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Deus estava prosperando a Isaque por causa do seu pai Abraão. Abraão tinha deixado para Isaque uma bênção maravilhosa, a bênção espiritual, invisível, que altera a sorte, e também uma bênção material, diversos poços de água cristalinas e doces. Desses poços, até os filisteus bebiam e saciavam a sua sede nos dias quentes daquela região. Mas só que a inveja é algo desgraçado. E a inveja transforma homens em demônios. E quando os filisteus perceberam que Isaque estava rico e abastado e tinha em abundância essa desfrutada até para Abimeleque e os seus comparsas filisteus, a inveja deles foram tão grandes que durante a noite eles passaram a entupir os poços de água doce que Isaque tinha. Durante a noite só se via aquelas sombras andando, carregando pedras e terra para entupir os poços que eles também bebiam. Veja vocês como é o ser humano, e como é a inveja, e como a inveja transforma pessoas em demônios, pessoas que se levantam contra outras sem nenhum motivo a não ser inveja. O que é inveja? É aquele sentimento que faz a pessoa não aceitar a vitória do outro. Não é aquele sentimento de imitação. Você vê uma pessoa fazendo algo e dá certo e tenta fazer também, né? Ou seja, alguém colocou uma carrocinha de cachorro quente, aí ganhou um dinheirinho, comprou um fusquinha. Então aquela outra pessoa vai botar outra carroça de cachorro quente lá do outro lado da cidade. Isso não é inveja, isso é se espelhar. Isso às vezes até é bom. Mas o que é inveja? Inveja é quando quando uma pessoa olha para outra. O cara colocou a carrocinha de cachorro quente, comprou um fusquinha 79. Então ele não aceita, porque ele anda a pé. Rapaz, aquele cara comprou um fusquinha 79 e está vendendo 10 cachorro quente todo dia. Não, meu Deus do céu, eu não aceito isso, não aceito de modo nenhum. Isso é inveja, é sabedoria humana, terrena e diabólica. Então esta pessoa passa a perseguir aquela outra, ela passa a inventar calúnias, ela passa a ver pontos negativos, ela passa a ser um investigador daquela pessoa para acusar aquela pessoa, para que de uma forma ou de outra essa pessoa caia, essa pessoa deixe de ser abençoada. Incrível, né? Como a história se repete e a Bíblia é verdadeira e serve para a nossa orientação. O povo de Israel estava entre inimigos. Às vezes nem sabia que esses inimigos eram tão cruéis e que a inveja deles iam tentar prejudicar Israel, entupindo o poço que eles próprios bebiam também. O povo de Israel se esforçava muito, cavava poços na terra seca e Deus abençoava, prosperava o caminho de Isaque. Depois de tanto esforço, de tanta luta para conseguir o esperado poço, os inimigos, com raiva e inveja, entupiram durante a noite. Na nossa apostila também está dizendo o seguinte: eles utilizavam à noite a escuridão, as trevas, para entupir os poços de Isaque. Muitas pessoas, não brinque não com a vida não, muitas pessoas vão
se engasgar com os teus mosquitinhos. Quem diz isso é o sargento Valdemir. Muitas pessoas vão se engasgar com os teus mosquitinhos, mas estarão engolindo os camelos de outras pessoas. Com os outros, eles vão engolir camelo. E vai engolir a perna do camelo aqui, ó, e o cara ainda empurra a perna do camelo. Mas com você, eles vão procurar um mosquitinho para se engasgar, para dizer que você está errado, para te acusar, para tentar te derrubar. A natureza humana às vezes se alia com a natureza do diabo. E esta natureza humana, ela é aliada do diabo. Diz aqui, os filisteus eram até beneficiados com a água do poço, mas por motivo de inveja esqueceram disso. Quantas pessoas são até beneficiadas por você, mas a inveja dessas pessoas não te deixa vencer. A inveja deles não te deixa prosperar, não quer deixar, mas você vai prosperar. Em nome de Jesus, essa barreira vai cair. O Satanás está derrotado, está debaixo dos nossos pés. E vou dizer uma coisa para você: o diabo não precisa sair lá do seu escritório, no inferno, para vir tentar te derrubar, não. Já existe um monte de secretário dele entre os homens. E esses secretários, eles têm um motivo: a inveja, para tentar te destruir. E você tem que ser atento, meu irmão. Você tem que ser atento que para cavar poço, ninguém mexe uma unha. Não mexe não. Uma unha não mexe. O poço, a terra seca, um lugar difícil, muita pedra. Para tirar aquelas pedras lá do fundo até encontrar água doce, às vezes, ninguém vem te ajudar. Mas para entupir poço é assim, ó, de gente, para tentar entupir a tua felicidade, para tentar entupir a tua satisfação, o desejo da tua vida, mas está repreendido. Esses secretários do diabo movidos de inveja. O povo de Israel faz uma retirada. Então o povo de Israel não aguenta. Abimeleque chega e diz: olha, saia de perto de nós, vocês estão muito prósperos. Israel plantava, no contexto você vai ver do texto, e eles colhiam em abundância. Eles plantavam um pé de milho, e o pé de milho nascia em abundância. Plantavam um pé de feijão, e o pé de feijão nascia com abundância. E isso estava irritando Abimeleque e os invejosos filisteus. Eles que também comiam do milho de Israel, eles que também comiam do feijão de Israel, eles que tinham essa possibilidade de comprar o feijão baratinho, porque Israel tinha muito. Saia de perto de nós, porque você está muito grande. Quantas vezes isso acontece até na igreja? Às vezes a única razão de uma pessoa falar de outro chama-se inveja. Defeitos e erros e pecados todas as pessoas têm. E os invejosos utilizam como torpedos para destruir a vida daquela pessoa que é invejada. O povo de Israel faz uma retirada e sai. Deixa para lá, vamos embora. Deixa para lá. E eles vão para outro lugar. E lá o Senhor começa a abençoar. Mas a natureza humana é muito perigosa. Perigosa, porque às vezes o ser humano tende a matar a galinha dos ovos de ouro. O que aconteceu? A terra que Israel deixou, que era próspera, tinha água gostosa, água doce, geladinha, lá do poço, lá de baixo, começou a secar. E as plantações que eles plantavam não estavam rendendo, não prosperava. E então Abimeleque foi pedir para Israel voltar, porque a bênção tinha se retirado. O povo de Israel saiu e a bênção de Deus saiu com eles. A sorte de Deus saiu com eles. Então, volta, porque eles viram que a bênção do povo de Israel era muito grande. Então, meu amigo, tenha cuidado com a inveja. E tenha muito cuidado com o invejoso. Porque o invejoso, ele é um secretário do diabo, a serviço do diabo. Os espíritos que entupiam aqueles poços, eles ainda continuam atuando na vida atual. E às vezes, em nome de Jesus, eles tentam entupir o poço do outro, tentam fechar a igrejinha fulana de tal, porque aquela igreja está uma bênção, tenta
Perdi o irmão cicrano. Por que aquele irmão? Por quê? Porque não gosta da cara dele. Aquele irmão é muito feliz. Ele prega bem, ele canta bem, ele é bem feliz no casamento. Então, eles não aceitam a felicidade. E o pior, eles são burros, espiritualmente falando. Porque, às vezes, eles estão até sendo beneficiados. É como um empregado que tem inveja do patrão. E começa a prejudicar o patrão, porque o patrão comprou um carro. E ele começa a prejudicar o patrão e de repente o patrão fale. E quando falha, aquele burro empregado vai para a rua pedir um empreguinho, pelo amor de Deus. Tem um empreguinho aí, pelo amor de Deus. Eu estou precisando tanto de um empreguinho. Então, que a sabedoria de Deus nos encha. Amém.